Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do Gabinete RP. O meu nome é Rafael Parreira, sou empreendedor, empresário, sou um dos fundadores do grupo PIA e sou um apaixonado por comunicação. E este primeiro episódio serve precisamente para vos explicar o porquê deste podcast, porque é que o estou a lançar, o que é, no que é que consiste, onde é que vem o nome, o que é que podem esperar e não podem, sendo que os episódios vão ser completamente assim, freestyle, para falar de temas muito variados. E começo por aí, porque Gabinete RP. Eu tenho a felicidade de trabalhar com uma equipa grande, face à realidade do mercado jurídico. Nós somos 14 pessoas neste momento no grupo PIA e em processo de contratação para mais. E felizmente lidamos com muita gente todos os dias, sendo que nós no grupo temos uma empresa de formação, uma empresa de investimento imobiliário e a empresa que deu origem ao grupo, a PIA Legal, que é a empresa de prestação de serviços jurídicos. E obviamente a falar com tanta gente, a trabalhar numa área tão complexa como a área jurídica e a trabalhar numa área que existe tanto de nós intelectualmente, é óbvio que nós vamos desenvolvendo algumas opiniões e o bom de trabalharmos a equipa é que trocamos muitas ideias, definimos formas de pensar e, acima de tudo, esta equipa foi sendo construída ao longo dos tempos para ser um negócio, efetivamente, e para ser uma equipa de alta performance. Isto leva a muitos desafios constantes, com muitas projeções para o futuro, com muitas ideias, muitos sonhos, etc. E no fundo, chego ao meu gabinete e tenho muitas ideias na minha cabeça, vou tirando muitas notas no iPad, no telemóvel, nos post-its por aí perdidos, e a verdade é que para mim é muito importante partilhar estas notas comigo mesmo, ir apontando tudo ou a maioria do que vou pensando para poder também avaliar a minha forma de pensar ao longo dos tempos e sou um privilegiado pelas pessoas com quem lido todos os dias, em casa com a Eva, aqui no escritório com os meus sócios, desde o início das empresas que sempre fui um felizardo nesse aspecto, porque lancei o grupo PIA com o Cláudio Alfaiate e é uma pessoa que pensa muito diferente de mim, mas que nos complementamos bastante. E esse desafio constante de ter que alinhar a minha visão, a minha missão e os meus valores com quem partilha comigo os meus projetos de vida e profissionais, acabam por me obrigar a fazer essa autoavaliação constante. E por isso, depois de há 4 anos termos lançado o podcast de PIA, num primeiro episódio gravado num telemóvel muito ranhoso, com condições muito precárias, fomos melhorando o podcast, fomos comprando mais material, tendo melhores convidados, até que chegámos ao ano passado, 2024, e comprámos um estúdio, investimos num estúdio e temos trazido pessoas extraordinárias ao podcast de PIA. Neste momento, dentro do canal da PIA, temos a lei do 1%, que é onde recebemos a maioria dos nossos convidados, com o objetivo de perceber o que é que estão a fazer nas suas áreas de atuação, o que é que fazem no seu dia-a-dia, como é que se tornam 1% melhores. Temos também as regras do jogo, que é um podcast liderado pelo Patrício Ferreira, um dos nossos sócios. Temos, genericamente, o podcast de PIA, que é um podcast onde eu e o Cláudio, pelo menos até agora fui quase sempre eu e o Cláudio, abordamos diversos assuntos, analisamos alterações à lei, damos opiniões sobre a gestão de escritórios, sobre alterações políticas, etc. É um podcast que gravamos com muito menos regularidade e, precisamente pela motivação que eu tirei de todos esses podcasts e por ser um consumidor assíduo de podcasts, decidi lançar este Gabinete RP, que não é mais do que o meu espaço de partilha de notas pessoais, pensamentos pessoais. Sobretudo, eu vou falar sobre desenvolvimento de escritórios, desenvolvimento de carreira, progressão de carreira, política, relações pessoais e humanas, opções académicas, a minha visão para o futuro, coisas que acontecem dentro do grupo PIA, histórias caricatas que aconteceram ao longo do meu dia-a-dia. Obviamente tenho sempre aqui a questão do sigilo profissional que não posso violar, mas vou tentar ter aqui quase uma conversa comigo mesmo e, obviamente, com quem está desse lado. E outra das motivações para lançar este podcast RP é que, enquanto grande consumidor de podcasts, eu, na verdade, sou quase um viciado em podcasts, sinto falta de podcasts 1 para 1.
Os podcasts substituíram de tal forma uma parte da comunicação que se tornaram, e é normal, formatos de entrevista, formatos de conversa, formatos de debate. Nós temos isso em muitos podcasts. O podcast mais ouvido do mundo, ou um dos mais ouvidos do mundo, o Diary of a CEO, sempre foi um espaço de entrevistas. Entretanto, criou-se um espaço de debates. E eu, quando comecei a consumir mais podcasts há uns anos, os podcasts que eu ouvia mais era do Pedro Hipólito, que adorava, e boa parte dos episódios do Pedro eram conversas em que quem ouvia o podcast tinha a sensação que o Pedro estava a falar com cada pessoa enquanto o seu interlocutor. Pedro Anderson, que ainda hoje fala nesse formato, a gravar no carro, portanto, obviamente, interessa mais o conteúdo do que a forma. O Money Lab, da Bárbara Barroso. Tenho ouvido muito também o Publio da Scale Labs. E, enfim, não é que esses podcasts sejam melhores em termos de conteúdo, simplesmente acho que a forma privilegia um contacto mais pessoal com quem está do outro lado. E então decidi lançar este Gabinete RP. Não vai ter nenhuma periodicidade específica. Quando me apetecer gravo e lanço, não vou ter nenhum compromisso. Podem sair 10 episódios numa semana ou sair um episódio cada 2 ou 3 semanas, não sei o que é que vai acontecer. Vai ser assim sempre neste ambiente. Isto é literalmente o meu gabinete. Isto que estão a ver aqui atrás é onde eu deixo a minha arrumação de livros. Esta é a prateleira mais arrumada para vocês poderem ver aí na câmara. A câmara não é nada demais, é a minha webcam das consultas jurídicas e das reuniões online. Portanto, isto é literalmente o meu espaço de trabalho. E vou publicar no YouTube, Spotify, eventualmente Apple Podcasts e pronto. Mas principalmente YouTube e Spotify. É um podcast pensado essencialmente para o áudio e não tanto para a imagem. Tenho a imagem, não me custa nada ligar a webcam. E é isto. Portanto, este é o meu espaço seguro, é um espaço em que acabo por fazer aqui a reflexão comigo próprio e com quem está desse lado. Vou tentar definir aqui mais ou menos um plano de ação para os primeiros podcasts e para quem eventualmente esteja a ouvir este primeiro episódio, obrigado por estarem desse lado. E neste primeiro episódio faço esta reflexão sobre o que é que vou querer fazer. Isto vão ser episódios de 10 a 20 minutos, acredito que não passará mais do que isso, vai depender também do calor dos temas. E a primeira reflexão que transmitiria para quem está desse lado, depois de explicar para que é que serve este podcast, é essencialmente façam. Reparem, há muito, muito tempo que eu gostava de ter um espaço como este. Há muito tempo que eu tenho este material que tenho neste momento, este microfone com o qual estou a gravar, esta webcam tenho para aí há 3 anos. Portanto, o que faltou foi o fazer. E nós somos os primeiros aqui no Grupo PIA a dizer vale mais feito do que perfeito. Só que às vezes falhamos um bocadinho nisso, e eu em particular, por querer fazer muito as coisas bem e pensar nas coisas e estruturá-las, e quis tanto, durante tanto tempo, trabalhar para ter um podcast com o melhor material, super bem estruturado, super bem pensado. Construímos uma equipa de marketing interna, temos um videógrafo extraordinário, um gestor de marketing extraordinário, que agora que tenho todos os materiais para gravar um podcast praticamente profissional, dou por mim a pensar, não faz sentido para um podcast de reflexões pessoais estar a utilizar esses recursos que são necessários para outro tipo de projetos. E por isso, essa é a primeira dica. Façam. Às vezes o recurso que vocês precisam está à distância de um telefone de 100 euros, como nós tínhamos o nosso Huawei há 4 ou 5 anos. Interessa muito mais o conteúdo e aquilo que vocês fazem com ele do que propriamente o packaging. Quando nós decidimos gravar o podcast de PIA, e ainda hoje é o mesmo objetivo, nós não tínhamos como finalidade atingir milhares de visualizações. Na verdade, aquilo era um espaço de desenvolvimento da empresa, porque nos obrigava a ser melhores interlocutores, melhores entrevistadores, ensinar-nos a gerir os tempos, a gerir as perguntas, e permitia-nos lançar o desafio do convite para a participação no podcast a muitas pessoas que nós admiramos, que queremos que façam parte do nosso dia-a-dia, com as quais gostaríamos de aprender um bocadinho mais, e deixar de lançar um projeto que tem um custo tão reduzido como este projeto de Gabinete RP é essencialmente estar focado na finalidade errada.
Por isso, no final do dia, o objetivo deste podcast é este mesmo, ter estas reflexões comigo mesmo e com quem eventualmente está desse lado e possam ser relevantes. Faz parte de uma estratégia, obviamente, do grupo, mas faz parte também da minha estratégia individual, e essa é uma das belezas daquilo que fazemos aqui no grupo PIA, é que todos respeitamos muito o espaço de desenvolvimento uns dos outros, porque no final uma equipa é uma soma de todas as partes. E é isso. O que eu vou partilhar convosco ao longo dos vários episódios vai ser um misto de coisas que já aprendi há algum tempo na minha carreira e na minha vida, com coisas que estou a aprender praticamente no imediato. Se calhar vou gravar alguns episódios no final de uma reunião, se calhar vou gravar alguns episódios um bocadinho mais a quente, vou gravar outros episódios completamente maturados e completamente estruturados, tudo pode acontecer. E neste primeiro episódio já estou a fazer esta própria reflexão. Para quem não me conhece, que eu não acredito que quem não me conheça vá estar a ouvir este primeiro episódio, a não ser daqui a algum tempo, quando isto começar organicamente a chegar a mais pessoas. A minha necessidade financeira de fazer este podcast é, neste momento, zero. Estes 10 minutos que já dediquei aqui ao podcast, podia estar a fazer outra coisa qualquer que me permitiria emitir uma fatura para um cliente e receber dinheiro, e ninguém me está a pagar por este podcast, o que é perfeitamente normal. Mas isso não significa que eu sinto que este tempo é mal despendido, e boa parte das pessoas que têm projetos individuais deixam constantemente esses projetos na gaveta, porque há sempre uma outra prioridade que, na verdade, é fruto de um erro de priorização. Há pequenas coisas que podem ter dividendos mais à frente. Eu não tenho dúvidas que este podcast, se me der algum tipo de dividendo a mim ou à empresa, é precisamente transmitir para quem está desse lado um pedacinho da identidade da PIA Legal e do grupo PIA. E portanto, tenham essa capacidade de olhar para a vossa gaveta de projetos e perceber o que é que efetivamente não é prioritário e o que é prioritário. Não façam as coisas por capricho, porque paga-se um preço muito caro pelo capricho. Pensem bem nas coisas, não façam as coisas apenas por serem marretas. Eu não dediquei muitas semanas a pensar neste gabinete RP, mas dediquei alguns dias, troquei impressões com a equipa, se fazia sentido ou não, tentei perceber em que zonas é que este meu posicionamento aqui no gabinete RP e esta minha liberdade de partilha de ideias podia ferir o espaço do grupo. E foi assim que chegámos aqui a uma zona segura, que eu acredito que ainda assim é uma zona de partilha de valor, e é assim que devemos lançar os nossos projetos. Para quem está desse lado, eu sei que por vezes é difícil lançar um projeto porque estamos sozinhos, não temos com quem trocar opiniões. Eu, neste caso, tive a felicidade de ter uma equipa a quem pedir opinião, perguntar o que é que achavam, de, no fundo, fazer um focus group antes de ainda lançar o podcast, mas isso é parte do vosso trabalho enquanto profissionais, enquanto pessoas. Quando estamos sozinhos, parte do nosso dever é ter a capacidade de formar a nossa própria task force, a nossa própria equipa, e não há nenhum projeto que nasça a não ser, pelo menos, da vontade de pelo menos uma pessoa. E quando se juntam 2, 3, 4, 5, estamos a falar sempre da reunião de 2, 3, 4, 5 vontades. E pronto, e gostava muito que neste primeiro episódio, que não foi mais do que uma breve apresentação dos motivos deste podcast, ficasse essa ideia de fazer, passa por uma reflexão do que é que podemos retirar, mas sem uma obsessão daquilo que vamos retirar. Não olhem tanto para a finalidade, não olhem para a finalidade como algo muito estanque, não queiram que seja algo muito definitivo. Às vezes fazemos as coisas apenas porque temos o feeling de que faz sentido. E é isso. Fiquem desse lado, acompanhem o Gabinete RP. Nos próximos episódios vou falar de coisas mais específicas e que acredito podem acrescentar valor a esse lado. E é isso. Fiquem daí, partilhem o podcast. Para já, vale o que vale, é apenas um episódio, mas partilhem o podcast com quem possa ser útil. Já sabem, isto vão ser as minhas notas pessoais e profissionais aqui do meu gabinete, por isso, obrigado por estarem desse lado.